Boa noite, tudo bem, Thaís? Oi, tudo bem? E Eu você? tô bem. Que bom estar aqui com você, viu? Mais uma vez, né, Rita? Outro dia você fez uma participação especial no Socorreu aí na live da Giovana e hoje a Bruxa Olinda já tá por aí, Tô menina. Já vendo. veio verificar o que tá acontecendo na nossa live. Pois bem, hoje minha internet tá uma beleza. Se eu cair, a bruxa linda entra, hein? Eu falei, nossa, gente, hoje minha internet não tá legal, mas vai dar certo. É muita gente usando, Rita, é o único meio que a gente tem de se ver, né? Então as pessoas Não, estão todo mundo aí fazendo live, a gente sabe como isso tem congestionado a internet, não é mesmo? exatamente. Nossa, mas é o que a gente tem para hoje, né? Para poder conviver, para poder socializar, para poder trabalhar. Vamos lá. Para poder se divertir, refletir, né, Rita? É uma forma da gente estar junto em prol dessa educação, em prol da primeira infância, em prol de melhorias, né, para as nossas crianças. Fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui conosco, assim como tivemos a Amanda 15 dias atrás. O canal Tantos Contos faz parte aí da história da gente, né? Do nosso profissional, do nosso pessoal. E o mês de abril dedicado ao livro infantil, a Monteiro Lobato. Eu acho que a gente tem que refletir sobre o poder das histórias, né, Rita? Então, acho que ninguém melhor que você, contadora de histórias, nos conhecemos há um tempo atrás em uma oficina, Contando né, que eu com. ministrei. Depois tivemos a honra de nos encontrar de novo. Eu falo honra dos dois lados, porque eu acho que a gente foi um aprendizado mútuo, né? Estar com o pessoal do Tantos Contos, estar com o pessoal da Prefeitura Municipal de São Carlos, né, com o centro de formação, refletindo sobre as emoções, né, refletindo sobre essas histórias, sobre o poder das histórias na educação infantil, no ensino fundamental. Obrigada. Te apresentei, mas gostaria que você se apresentasse. A palavra é sua. Bom, boa noite, Thaís. É um prazer para mim, assim, para eu estar aqui essa noite com vocês, conversar um pouquinho, aprender também. Eu gosto muito dessa interação. A Thaís é uma pessoa assim que desenvolve um trabalho lindo, admirável, viu, Thaís? Às vezes a gente tem a Obrigada. oportunidade de falar por conta da correria, do dia a dia, mas é muito bonito o trabalho que você desenvolve também. Então, eu estou muito feliz com o convite de estar aqui. E, então, eu sou a Rita, eu sou mãe, de começar pelo fato de ser mãe, né? Tenho dois filhos, a Maria Rita de 13 anos e o Miguel de 3. Então foi um ato assim de coragem depois de 10 anos ter outro filho, mas a gente aprende muito e eu falo que cada vez que eu fui mãe, parece que eu me fortaleci mais e mais, comecei a ter mais coragem de desbravar aquilo que eu acreditava de verdade. E, e aí nessa trajetória toda, então eu sou professora da Rede Municipal de São Carlos, sou professora também do curso de psicopedagogia na Unicep, e trabalho com contação de histórias, né, e elaboração de conteúdos com a Amanda no Tantos Contos. E é isso que a Thaís falou, o Tantos Contos ele tem se transformado nesse ponto de encontro, nesse espaço coletivo, né? Essa coisa do aconchego nesse meio da quarentena, nessa loucura toda que a gente está vivendo, tanto para mim quanto para Amanda, tem sido um espaço muito gostoso de aprendizagem e conhecendo pessoas novas. É isso, então. Uma forma da gente colocar as histórias no real, né, Rita? Tirar as histórias do nosso imaginário, de criar as nossas histórias, de revisitar outras histórias, dando um novo olhar para as histórias infantis que já estão publicadas. E eu acho que esse movimento é um movimento bastante oportuno, né? Da gente conseguir colocar os nossos alunos, as nossas crianças, em contato com a literatura não através, às vezes, do livro físico, né, de uma visita à biblioteca, porque nesse momento a gente não pode fazer isso, mas de colocar a imaginação dessas crianças para fluir, para funcionar,
né, de trabalhar com os diferentes portadores textuais, de trazer mensagens que estão aí incutidas dentro desses livros, né, da criação de tantos autores, resgatando aquilo que já é cultura, como Monteiro Lobato. Eu falo que eu sou fãzona da Emília, né, amo Você os gostou da thrillers. foto? Aí, lógico, Rita, dia 18 eu acho que eu vou aparecer de Emília. Eu tenho a fantasia, Rita, eu e ela somos assim, ó. Ainda mais que eu não queria bendita pílula igual ela, então você imagina como o negócio é por aqui. Depois que a gente toma essa bendita pílula falante, a gente não para mais de falar. Pois é. Tá? Isso é gostoso, né, Rita, da gente refletir sobre isso. Eu acho que o que vocês vêm trazendo através de tantos pontos, né, convido vocês que estão nos assistindo a visitar o canal no YouTube da Tantos Contos, né, canal Tantos Contos, para entender um pouquinho dessa dinâmica das meninas, né, de trazer as histórias infantis através da contação de histórias, mas também de você fazer com que a criança participe, que é o caso da Giovana, né, que esteve conosco com a Bruxa Olinda. Então, assim, um movimento de pandemia que se transformou aí numa nova forma da gente chegar até os nossos alunos. Crianças, né? E eu acho que é esse o poder, né? É exatamente esse. E assim, já aproveitando esse gancho do que você tá falando, do que você está comentando, Thaís, dizer assim, por que do tema? Por que que eu falei para você que eu queria muito falar sobre o poder das histórias, o poder das narrativas? Porque, na verdade, assim, eu me coloco como aprendiz também desse universo das palavras, das narrativas, você se colocar como contadora de histórias, você se colocar diante de um público, seja virtual ou seja também no presencial, é um grande desafio e um movimento de superação interna. Então, eu falo que foi toda essa construção que aconteceu na minha vida e que desde que eu me formei como pedagoga, eu sou muito apaixonada pelas histórias, minhas aulas sempre tiveram histórias, eu sempre fui muito motivada, mas eu me bloqueava muito por conta do medo e o que o outro vai pensar. O olhar do outro era um peso muito grande. E eu falo que os meus filhos me dão coragem de fazer muita coisa, porque depois que eu tive a Maria Rita, eu tive coragem de lançar um livro infantil, que foi As Aventuras de Metallica. Foi muito gostoso esse passo que eu dei no sentido de ser escritora, de poder chegar em crianças que não estavam ali comigo perto e poder levar a mensagem para mais pessoas. E aí, quando eu tive o Miguel, eu tinha passado por uma experiência muito legal como gestora comunitária e eu aprendi a ter coragem de contar histórias com a Eliane, que trabalhou comigo no projeto, e ela contava histórias assim, sabe aquela coisa de mãe, de vó, aquela coisa gostosa, que eu me sentia abraçada quando eu escutava ela contando as histórias. E ao mesmo tempo, dentro de mim vinha aquela coragem, aquela certeza de que eu podia fazer também, dava para, e ela me encorajava a fazer. Ela falava: Rita, vai que você consegue. Então esse movimento todo das narrativas, o poder das histórias dentro da minha vida, tem sido tão grande, né, que depois que eu tive o Miguel, aí eu falei: não, eu vou lançar o canal, mas a ideia era eu contar a historinha para as crianças e aquela coisa simples, caseirinha, com uma chita atrás de mim e fazendo do jeitinho que eu gosto, bem assim, né, bem simples mesmo. E, e aí foi muito legal porque eu não consegui sustentar isso sozinha, né? Foi um movimento assim que eu estava mãe, enquanto eu estava de licença maternidade, eu me lancei a esse projeto. Mas aí você volta a trabalhar aquela rotina, logo eu entrei no doutorado e eu falei: e onde vai ficar? Onde vão ficar as narrativas? Né? Onde vai ficar o canal nesse contexto todo? E vem a Amanda, que é um presente, que foi um presente na minha vida, e ela com toda essa calma, tranquilidade, e me fez, e assim, juntas, eu percebo que a gente não tem essa coisa do certo ou do errado. Tem o vamos fazer, vamos fazer?
vamos soltar aquilo que a gente tem dentro da gente. E esse é o grande poder das narrativas que eu queria, assim, dar esse testemunho mesmo, né? Esse compartilhamento de vida com vocês essa noite. E o que eu falo, né? As histórias, elas vão se juntando, né, Rita? Eu sempre gostei de histórias infantis, mas não desse lado de contação. Eu tive sempre esse receio, né? Esse bloqueio de sentar, de contar, de mudar a voz. Todo mundo acha que a gente que lida com educação, principalmente no meu caso, que é educação infantil, as pessoas acham que a gente tem isso meio que dentro da gente já, né? Todo mundo sabe, senta, conta, muda a voz, faz gesto. E não é assim, é um bloqueio que muitas pessoas têm. Mas eu me encantei muito com o processo de alfabetização. E aí a gente fala, não tem como você tirar as histórias de dentro do processo de alfabetização, porque é um dos portadores textuais que a gente mais utiliza no processo de alfabetização. É através da leitura que a gente vai alfabetizar as nossas crianças. E assim como você, eu também tenho uma história muito gostosa, né? Que envolve a leitura, que envolve esse processo de alfabetização. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu conheci lá em Santo André, eu sou de Santo André, São Paulo, eu conheci o projeto Sementinha, que acontecia dentro da Prefeitura de Santo André. Na época, eu estive com o Rony, e o Rony é um contador de histórias, e ele era quem, junto com uma outra professora, cuidava da coordenação desse projeto. Então, eles atendiam, paralelo à escola regular, eles atendiam as crianças da comunidade. Então, crianças pequenas que ainda não ingressaram na educação infantil faziam um trabalho de... como se fosse era educação não formal. Né? Eles tinham as educadoras do projeto, que eram educadoras sociais do próprio entorno da comunidade, não eram pedagogas. E essas educadoras sociais, elas trabalhavam em cima da contação de histórias. Esse projeto veio através de Tião Rocha, que também é um educador social fantástico, e as histórias aconteciam em qualquer lugar, né? Debaixo do pé de manga, como o Tião Rocha começou, e as contadoras eram as próprias educadoras sociais que ficavam com essas crianças, tinha o movimento das mães, que auxiliavam com o lanche, e a comunidade cedia um espaço. E aí tudo girava em torno da mala de histórias, resumindo, era uma mala de histórias fantástica que ia com histórias infantis para casa das crianças, para que as famílias pudessem contar histórias. E aí você tinha famílias que eram alfabetizadas, você tinha famílias que não eram alfabetizadas, mas que contavam histórias. Né? E aí você traz aí, eu trouxe, né, no meu estudo, esse triângulo da educação não formal, do processo de alfabetização, né, de como isso acontece no meio social com educadoras sociais que não tinham formação acadêmica. E aí você fala assim, olha que bacana, né? Para contar histórias, você não precisa ser letrado, né? Para contar histórias, você não precisa ter um vocabulário altíssimo. Não estamos menosprezando isso. É importante a alfabetização, é importante o letramento, mas é muito importante a gente perpetuar conhecimento do senso comum, conhecimento cultural comunitário. Né? Popular mesmo. Popular. Eu acho que esse movimento assim do resgate das histórias, porque a gente passou por um período em que as histórias elas ficaram em segundo plano. Eu brinco que assim, não tem como a gente fugir. A história está dentro da gente, aquilo mesmo que a gente que eu coloquei para o blog, que é você faz história no seu dia a dia. Vou contar do meu dia, vou contar. Você acabou de contar uma história aqui, né? E eu contei a minha história. Então, assim, essa história, essa contação de história, ela é inerente ao ser humano. Porém, a contação de histórias como uma união de pessoas, aquele momento de parar, a gente tinha perdido um pouco. Né, por conta da correria do dia a dia, a saída das mulheres para o mercado de trabalho, e a
nossa vida é intensa, é corrida, é uma loucura. Então, a gente chega à conclusão de que a gente estava numa fase, antes da pandemia, que a gente mal estava se olhando. A gente não estava conseguindo olhar quem estava do Exatamente. nosso lado. Era uma discussão que eu percebi assim, que já estava sendo feita. Poxa, o parar, o almoçar junto e contar a história. O que, que aconteceu na escola? O que, que aconteceu no trabalho? Discutir, falar. Estava sendo perdido. E eu falo que, assim, não precisava ser assim, porque essa pandemia, a gente não, né, nada justifica esse momento tão doloroso, tão terrível que a gente está vivendo, porém sempre extraindo algo que de aprendizagem de todos os processos, hoje a gente consegue ter alguns momentos. Por exemplo, eu vejo assim, como professora, as famílias mais próximas das crianças, porque afinal de contas, se não forem os pais ou avós ou as pessoas que assumem, né, esse papel na pandemia, como é que as crianças vão manter seu ritmo de aprendizagem? Então, a gente vê a família protagonizando esse espaço de aprendizagem. Então, automaticamente, as relações estão acontecendo e as histórias estão se efetivando. Então, esses momentos são importantes de contar a história, de estar junto, de falar o que viveu, até os erros, porque a gente também não vive de acertos, a gente erra, e a outra geração prestar atenção e perceber, olha, eu vou fazer diferente, dá para ser diferente, dá para trilhar esse caminho que meus antepassados passaram e que é bom. Então, a contação de histórias, ela tem esse poder, ela nos aproxima e faz a vida ficar mais gostosa. E é exatamente isso que a Amanda acabou de entrar. A gente tenta fazer isso no canal, que é a gente empoderar pessoas. Então, a gente nunca quis que a Rita fosse a contadora de histórias única e só ela sabe contar história, ou a Amanda, a única pessoa que sabe contar histórias. Não. Vamos fazer pessoas gostarem de contar as suas histórias, histórias de livro, histórias diversas, histórias. A nossa história, né, Rita? Eu falo que a gente tem um legado. Eu sempre costumo utilizar essa palavra. Quando a gente fala de histórias, histórias infantis, histórias da cultura popular, a gente sempre deixa nas nossas histórias, né? Seja a gente recontando uma história que já existe ou contando a nossa própria história, a gente deixa um legado. E eu acho que isso é muito gostoso. Eu fui mantenedora de escola infantil por 9 anos e meio, mas a escola ficou com a minha família por 11 anos. Quantas histórias nós não temos, né? Junto com essas famílias, com tantas crianças, com tantas famílias que passaram pela gente. E é gostoso hoje a gente ver, né, os nossos antigos alunos, os nossos primeiros alunos já são rapazes, né? Contando as suas histórias, relembrando as suas histórias dentro da escola. Então, é um legado que a gente deixa. Quando a gente senta em família para contar as histórias, a gente está perpetuando o que a gente viveu, a nossa trajetória. E as pessoas acham que o contar histórias é só o contar histórias de livros, né? Mas por que a nossa história não pode ser perpetuada num livro? Ou não pode ser perpetuada num vídeo? E não pode ser passada de geração em geração para ensinar, seja para seguir o mesmo caminho ou para não seguir o mesmo caminho, né? E é o que a Rosa falou, nós narramos as nossas vivências diárias. Eu acho que isso é rico. Você tem a sua vivência diária, eu tenho a minha vivência diária. E quando a gente troca, a gente constrói uma terceira vivência. Exatamente. Né? Eu queria aproveitar e mandar um beijinho para a Rosa, uma querida que eu conheci esses tempos aí, via Instagram também, que faz um trabalho lindo de contação de histórias. Um beijo para a Rosa, beijinho para a Amanda também, que está aí com a gente. E é isso, gente. Quando você disse sobre a alfabetização, né, Thaís? Foi muito engraçado, porque nas minhas escolhas, eu sempre acabava escolhendo os alunos que a gente fala os mais velhos, né, de quarto e quinto ano. Então, se eu tinha, aliás, minha preferência era o quarto ano, sempre o quarto ano. E aí eu cheguei assim num ponto, e às vezes pegava segundo ano, mas
somente em 2006 eu peguei uma salinha assim de primeiro ano, onde você vê a pipoquinha acontecer, né? Que é a alfabetização em si. Eu amo. E eu realmente assim eu gostava de estar com crianças que podiam dialogar, ter Uma troca uma mais igual, troca. né? Exatamente. E aí, quando foi esse ano, né, com todo esse movimento do Tantos Contos, que eu falo que é transformador, inclusive para as nossas vidas, gente, eu vou precisar abrir a porta porque minha gata tá desesperada aqui. Abre a porta. Vocês estão vendo? Isso é o real da vida de todo mundo. São as histórias. Olha lá, a gata quer participar da Ela queria história. sair, não tem jeito. E ela tá aqui miando. O dia que eu fiz a live com a Amanda, eu fiz a live com o cachorro no colo, porque ele quis ficar comigo. Ah, então não tem jeito, eles querem participar. E aí, o que que eu percebi? Eu percebi uma necessidade muito grande esse ano de pegar uma salinha de primeiro ano. E então, a Amanda sabe disso. Eu falei, Amanda, eu quero pegar porque as histórias, elas foram me trazendo para esse universo mais lúdico, mais cheio de fantasia, e tem tudo a ver com a alfabetização. Então, Exatamente. esse processo, ele tá muito junto. E foi quando eu falei, tomei a minha decisão, falei, não, eu quero uma sala de primeiro ano e tem sido fantástico o trabalho com as histórias, sequência didática, a partir de contação de história. A gente tem usado muito aquele material de emoções que você participou, Thaís. Então, é um material muito rico e que a gente vai seguindo e vai aprendendo juntas, vai aprimorando. Então, esse é o poder das narrativas e as narrativas têm que ser investidas desde bebê, desde que está na barriga. A gente tem que fazer esse fortalecimento aí na vida das nossas crianças e nas nossas vidas também. Porque eu sempre falo Sim. que você só vai ser um bom contador de histórias, você só vai conseguir se desenvolver nessa área quando você aceitar também a tua infância, sua criança que vive também dentro de você, que você precisa alimentar, porque esse mundo adulto cheio de coisa, de responsabilidade, de coisa ruim, que liga noticiário, muita coisa ruim, e a gente precisa, às vezes, se vestir um pouquinho de nós mesmo, né? Voltar nesse eu, na sua essência, e a contação de histórias tem esse poder. É mais um poder que tem, superpoder. Exatamente. A gente vai olhando para dentro da gente, né, Amanda? Amanda, olha, eu tô olhando a Amanda aqui e me da Amanda. É a reflexão, né, Rita, que a gente faz o tempo inteiro. Fizemos com a Amanda, com tantos contos, com vocês, né, da gente deixar fluir o nosso lado infantil, né, de você ver que você é capaz. A gente que vai para academia, eu falo que às vezes a gente vai ficando que nem o Rubem Alves dizia. Eu gosto muito de Rubem Alves por causa disso. Quanto mais eu estudo, mais eu conheço, mais eu emburreço. Né? Eu falo que é uma frase dele que eu amo, porque é muito isso. A gente às vezes vai ficando muito engessado quando a gente vai para academia. E a gente que é pedagoga, a gente vai para academia, mas a gente não perde o chão da escola. E eu acho que é ali que é o nosso laboratório. Eu sempre falava isso para minhas alunas da pedagogia também. Eu gosto de estar aqui com vocês, de trabalhar com formação de professores, mas eu preciso estar na minha escola de educação Fala. infantil durante o dia, né? Sentando no chão com os meus bebês para contar uma história, brincando com as crianças no pátio, as meninas que trabalhavam comigo, tem até a Ingrid aqui junto conosco, sempre viam a gente fazer isso, fazer junto com elas, né? Estar junto com as crianças. E aí você fala, né, que as crianças elas têm que ter essa oportunidade de ouvir uma história desde a barriga. Eu acho que é o gancho que a gente precisava, né, Anitta? Como essas famílias, como esses pais podem introduzir essa contação de histórias? A gente está falando de histórias de narrativas, mas a gente também pode trazer os portadores textuais, sejam os livros infantis, seja um caderno de receitas, né? Como a gente trabalhar com esses portadores textuais desde bebê? Queria que você falasse um pouquinho também para a gente deixar essas dicas para as pessoas que estão nos assistindo.
Eu falo assim que a gente precisa ampliar o nosso olhar sobre o que é contar histórias. Assim, aí vem a diferença mesmo entre leitura e contação. A leitura é quando você tem um livro e você faz a mediação desse livro. Você pode ler um livro, você pode ler diversos portadores de jornal, o, o livro de receita e todos esses materiais que a gente tem de leitura mesmo. E a contação de histórias, ela vem onde você pode usar ferramentas, essas ferramentas, você pode contar, por exemplo, a história de um livro de receita da avó e dizer como foi que foi elaborado. Você pode contar, usar esse instrumento como uma ferramenta para começar um diálogo, para começar uma contação de história. E você pode não ter nada, você pode olhar para o céu e contar a história da nuvem que tem o formato de um gigante que vive na, né? Então, assim, a contação de histórias, ela pode ser sempre no, ela pode ser tanto de coisas reais, de coisas cotidianas, quanto de coisas imaginativas. A gente pode criar histórias. Então, até um quadro que a gente criou agora no Tantos Contos, que chama Quem Conta um Conto. Opa! Quem conta um conto aumenta um pouco. Não, quem conta um conto aumenta um. É, é. E eu me enrolei toda no trava-língua aqui, mas a ideia é essa: a gente começa uma história e as pessoas vão aumentando, 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 até que forma uma história. Então, a contação de história tem esse poder. Com os bebês, o que que acontece? Eu tô lá, né, grávida e tudo mais, eu posso contar a minha história, posso conversar, posso usar um livro e falar, e o que é importante é esse sentir, esse ouvir, esse toque aí que a criança recebe, esse carinho que a criança recebe, essa energia gostosa. E aí, conforme ela vai crescendo, a gente pode inventar mil e uma, né? Um dos trabalhos que a gente também está desenvolvendo no Tantos Contos, que é a gente transformar cantigas infantis em histórias narrativas. Então, esses dias a gente lançou o Sapo Não Lava o Pé e a gente fez uma versão contada da música. Então, todo mundo conhece a história, a música. Porém, a narrativa a gente consegue colocar alguns elementos. Então, existe contar certo ou contar errado? Não, existe o arriscar-se. Então, não tem idade, todo mundo gosta de ouvir história. Às vezes eu estou contando história para o meu filho de 3 anos, a minha filha de 13 fica perto, porque ela gosta também. Outro dia ela estava contando, porque ela inventando para ele. Então, contar histórias não tem barreiras. A gente pode trazer diversos elementos, às vezes de um panfleto de supermercado, onde tem um monte de desenho, de ilustração de alimentos, a gente pode criar uma história ali. Então, a gente pode trazer vários portadores, vários elementos. A gente pode pegar uma colher e transformar numa princesa. Então, vocês estão entendendo que é um universo muito amplo o contar histórias. E que não anula a leitura. Né? Então, contar histórias é importante? Muito importante. E ler é importante? Fundamental também. Então, as duas práticas, elas caminham muito próximas. Mas são diferentes. Então, eu posso, aquele exercício que você comentou no início da nossa live, que é o que a gente fez lá no Projeto Emoções, que é você pegar um livro, ler o livro, estudar o livro, pensar quais são as partes principais, quais são os personagens principais, como eu vou fazer a narrativa, eu coloco música, eu invento dentro da narrativa, é você se basear num livro. E você pode fazer isso com tranquilidade, desde que você faça referência ao material escrito. Porém, eu não fico presa no livro. Né? A leitura, eu me prendo a uma obra e não tem nada de mal nisso, é importante. E é importante que a gente faça isso de forma prazerosa também com as crianças. E tem o outro lado, que é a contação de histórias, que nos permite ir além. Então, essas duas práticas são extremamente importantes para dentro de sala de aula, para a relação entre pais e filhos.
Então, tudo isso é muito importante para a gente se unir mesmo e se conectar com as crianças. E você falou uma coisa que me fez lembrar até que o meu esposo estava falando esses dias. A Beatriz pediu que ele lesse uma história para ela antes de dormir. Então ela vai, pega um livro, que está sempre à altura dela, e ela pediu que ele lesse. E aí ele leu tudo, e aí ele falou assim: Nossa, me lembrou da minha avó. A minha avó, ela não lia histórias, ela inventava histórias. Então, olha a diferença. Ele falou, e eu adorava que ela contasse as histórias para mim antes de dormir. E é bem isso, né? Você mexer com as memórias afetivas. Eu gosto muito de histórias que remetam à minha família. Minha família é italiana, do lado da minha mãe. E no Brasil, se falar o Nascarella, é parente próximo, né? E o meu tio, irmão da minha mãe, amava ir atrás dessas histórias da família. Então, o Biso que chegou num navio, veio fugir, aquelas histórias todas malucas, né, de italianos. O meu primo carregou isso, fez a árvore genealógica, foi para a Itália buscar, né, as informações. E quando você sentava com o meu tio, ele contava isso com tanta vontade, de uma forma tão gostosa, como se ele tivesse vivido naquela época, né? Então você fala assim, como essas narrativas marcam a história da gente, né? Eu tô aqui com 39 anos e me lembro perfeitamente disso. E eu lembro dele contando e parecia que a gente se teletransportava lá para Sicília e estava ali no meio dos italianos entendendo tudo aquilo. Então, quando a gente reporta isso para as crianças, é a gente também perpetuar a nossa história, né? É você deixar a sua história cravada ali, não fazê-la muito. E eu gosto muito disso, sabe? Eu acho que todos temos uma história, e essa história não pode ficar guardada. Né? Então, assim, onde eu vou, eu conto a minha história. Minha história profissional se baseou muito na minha escola, né? No que eu vivi nesses anos que eu fiquei ali, que eu construí com tantas funcionárias, com tantas crianças. É a minha história, né? E é a minha história que foi partilhada com tantas outras famílias e criou tantas outras histórias. Então, quando você fala de narrativa, né, da sua filha sentar para contar uma história para o seu filho, que memória afetiva eles vão ter quando chegarem na fase adulta? Não é? Né? Dessa relação de sentar junto, de lembrar desse momento. E é uma cumplicidade isso, porque quando você conta uma história, e aí eu acho que vem a grande diferença, porque entre ler e contar, que quando você conta uma história, você imprime muito de si. Então você diz quem você é. Talvez essa seja a nossa maior resistência a começar a contar histórias, porque muitas vezes é um processo de autoconhecimento também. Então, quando eu conto uma história, quando eu me permito desenvolver essa narrativa, e aí a gente fala da análise do discurso, ela diz muito, porque todas as narrativas imprimem o que a gente é de verdade, o que a gente pensa, o que a gente idealiza, e tudo aquilo que às vezes nem a gente sabe, nem a gente exteriorizou, tem consciência. Né? Então, quando você... É por isso que vem a ideia de que as narrativas, elas fazem parte, sim, de um processo de cura, até. Porque, às vezes, assim, as pessoas se fecham e acham que elas não têm que expor aquilo que elas sentem, que elas têm que se calar, né? E as narrativas, elas mostram exatamente o contrário. Quando você se permite contar uma história, mesmo que não seja sua, vou contar da Chapeuzinho Vermelho. Os elementos que eu vou usar, eu, Rita, não são os mesmos que a Thaís vai usar. Por quê? Porque somos diferentes, porque temos percepções diferentes, histórias de vida diferentes. E dentro da minha forma de contar, da minha forma de narrar essa história, eu estou imprimindo automaticamente quem eu sou. Então, é uma forma de eu me fazer conhecer e também me conhecer. Então,
eu falo que narrar histórias é um processo terapêutico, é um processo de cura e incentivo todo mundo que queira contar mesmo, porque tem sido muito bom para mim. É um depoimento que eu faço mesmo para vocês, porque eu tenho experimentado há alguns anos e tem me feito muito bem poder falar e não ter medo de dizer, e não ter medo de me expressar e saber que não existe o certo ou o errado, existe o que eu tenho para dizer. E às vezes o outro tem outra coisa para dizer e a gente vai se complementando. E até vem uma ponte aqui com os conteúdos escolares. Por exemplo, quando a gente vai ensinar história. Se a gente ensina história como uma coisa decorada, memorizada, vai ser interessante? Não vai ser interessante. Mas quando a gente ensina a história com o olhar da contação de história, a gente faz com que aquele conteúdo seja dialógico, né? As experiências sejam compartilhadas. Um tem um ponto para dizer, por exemplo, você trouxe a questão da tua família na Itália, o outro tem a outra visão, o outro tem a outra, e a gente constrói junto. Então, olha a contação de história na disciplina de história. Quando eu penso numa situação, um problema, que a criança tem que resolver um probleminha, eu percebo o quê? Que quando ela lê aquele problema, ela pode interpretar como uma historinha. E se ela se coloca dentro daquela historinha, ela consegue resolver aquela situação, problema. Então, a contação de histórias, ela está em todos os lugares. Né? E aí você diz, né, quando a gente se coloca e se permite se aceitar, né, Rita? E eu uso da minha história, de quanto foi difícil tomar a decisão de fazer uma contação de história. Você sentar, ler um livro, por mais que você modifique a sua voz, você faça algo mais singelo, né? Mais restrito. É uma coisa. Quando você fala assim, eu preciso me expor, gravar, me fantasiar daquele personagem, Rita, desculpa, mas eu não vou fazer, né? Thaís, vamos fazer. E foi a coisa mais deliciosa do mundo, né? A sua fala de que você incorporou o Pedro. É bem isso, eu não sou a Tina, né? Eu sou o Pedro. Pedro Eu falo que é um livro que eu amo, Rita. Se você falar para mim, qual livro infantil você mais gosta? Pedro e Tina, uma amizade especial, né? Porque eu me vejo muito no Pedro. Eu sou muito Tina de querer fazer as coisas certinha, mas eu sou muito Pedro de também ter o meu lado moleque. Né? O Pedro meu tá ali lado de. cutucando, né? Exatamente, meu celular tá tudo lá, né? De estar ali, sabe, fazendo uma arte, mexendo em alguma coisa que não era para ser mexido, né? De fazer uma coisa errada, aí entra o lado Tina para tentar ser certinha, né? Mas no fundo, o lado moleca tá ali presente. Então, quando a gente se permite, se aceita, e eu falo, é bem o que você falou, né? De não ficar preocupado com o julgamento do outro, do que está certo, se está errado, como que isso acontece. Né? Eu acho que a gente deixa a imaginação fluir. Eu acho que é o que a gente precisa incentivar nas nossas crianças, né? Esse trabalho de imaginação. O ano passado, Thaís, a gente lançou um quadro, né, no Tantos Contos, no Instagram, que era as histórias de criança, as crianças que narravam as histórias. E do jeitinho delas, a gente recebeu, assim, criança de 2, 3, 4, 5, 9 anos, contando as histórias do jeitinho delas, usando objetos, fazendo. Então, assim, foi um trabalho muito legal, porque hoje a gente fala do protagonismo infantil. As crianças, elas hoje têm voz, hoje elas têm vez, né? Hoje, a gente estava no almoço hoje conversando, a minha filha lançando essas questões mesmo de que sobre as crianças que têm problema com violência e tudo mais, que ela achava que as crianças tinham que se posicionar. E aí eu estava dizendo para ela, a lei está cada vez mais próxima de dar voz mesmo às crianças. Cada vez mais
as crianças estão encontrando espaço na sociedade. Que bom, porque a gente passou de um momento histórico onde as crianças morriam, a maioria das crianças morriam porque não tinha recurso, porque não tinha vacina, e, né? Então a gente tinha o infanticídio, e depois a gente começa a ter um olhar para a infância, de que a infância é uma fase importante, de que precisa ser respeitada, e eu penso que as leis que a gente tem hoje, elas amparam muito, e penso que o futuro vai ser melhor ainda. As crianças já conseguem ter voz em muitas coisas, e a abertura vai ser cada vez maior, porque a gente tem hoje uma outra concepção de vida, né? Então, é importante a gente dar essa voz, o protagonismo infantil mesmo. Então, essa é a ideia. A gente tem, aliás, a gente tem dois pontos assim que a gente carrega no coração mesmo, no Tantos Contos, que é esse das narrativas das crianças, histórias de crianças, e a gente tem o escritor mirim, que é quando as crianças que escrevem as histórias e a gente interpreta no canal, que a gente tem algumas histórias de crianças assim que são muito legais. Você fala, nossa, são escritoras mesmo, produzem histórias elaboradas, sim. Então, uma outra forma da gente pensar e a gente começar a escutar o que as crianças têm para nos oferecer. Acho que é um exercício muito legal. E contar histórias, a gente conta, mas a gente pode também abrir para as crianças contarem as histórias, contarem as suas histórias. Hoje a gente fala de escola democrática. A escola democrática nada mais é do que você ouvir a história daquela comunidade, ouvir a história daqueles pais, daquelas pessoas que fazem parte da vida das crianças. Na nossa época, Thaís, que a gente ia para a escola, pouco importava quem era sua mãe, quem era seu pai, aquela lição pronta e padronizada para quem entrasse ali. E hoje a gente tem esse movimento mesmo da escola, ainda mais agora na pandemia. Se não forem as famílias, se a gente não tiver esse elo, a gente não consegue que a aprendizagem aconteça, que as crianças tenham um ensino remoto. Então, a união, eu penso que nesse ponto a gente está num período até favorável para essa união entre escola e família. Então, as histórias vão importar, estão importando. E o que a gente vai levar de história desse momento, né? Eu sempre comento isso com meu esposo. Em uma outra live eu também falei isso. Vivemos em um momento pandêmico mundial, triste, de perdas. Perdi um professor amigo, querido, há 15 dias atrás, no dia da live da Amanda, inclusive. Eu falei, graças a Deus eu fiquei sabendo da notícia depois, porque senão eu não teria conseguido fazer a live, porque ele era a minha referência de professor universitário. E ele foi meu professor e depois nós nos tornamos grandes amigos. Eu sempre falava isso para ele, eu falava, Pedro, você é minha referência, né? Ele era metódico, ele era chato, professor de metodologia da pesquisa científica, e eu me tornei professora de metodologia e inspirava muito nas aulas dele. E é uma história que ficou. Né? Que bom que eu tive a oportunidade de sempre falar isso para ele, que ele era a minha referência profissional. E aí, quando a gente fala dessas narrativas, quando a gente fala dessas crianças, você fala o que essas crianças vão carregar desse período? Que história elas estão construindo? É um momento muito triste, mas a gente precisa também mostrar o que tem de é até difícil de falar isso, de positivo, né? Num momento tão triste, ter algo positivo, mas ter lições, que é o que você usou a palavra correta, ter lições. Que lições a gente está tirando desse momento? Né? A gente que está trabalhando de casa está supercarregado? Sim, a maioria das pessoas que estão trabalhando de casa estão supercarregadas, mas a gente está podendo ter um olhar diferente para os nossos filhos, observar a desenvoltura, uma aprendizagem que talvez a gente não fosse perceber se a gente estivesse na nossa rotina louca. Não que a gente não esteja, né? Mas é um olhar diferente, não é? Eu falo por mim, assim, aqui em casa, porque o Miguel, meu filho, ele estava naquela fase onde a fala estava explodindo. Então ia começar aquele movimento da fala,
e a gente teve a oportunidade de estar todo mundo em casa. É fácil, não é? Eu falo que se desvestir do ser mãe para você poder ir para agora é a hora de trabalhar, agora é a hora de fazer almoço, e às vezes as coisas se misturam, muitas vezes as coisas se misturam. Eu estou em fase de escrita de doutorado, então minha tese está saindo nesse momento de pandemia. Então, assim, você fazer tudo o tempo todo com todo mundo junto é complicado. Porém, eu vejo assim, eu tive a oportunidade de ver o Miguel desbravar essa coisa da palavrinha, da estrutura de frase, de aprender a se posicionar. A Maria Rita, na adolescência, eu tive a oportunidade de ver, de estar junto com ela também nos conflitos, nas dificuldades de mudança e de corpo e hormonal e nananã, que o adolescente passa. Então, eu falo assim, eu vou poder carregar essas lembranças também de proximidade. Então, é fácil, não é? A gente está passando mesmo, a gente olha assim para tudo e fala assim, o que vai ser da gente nesse momento que a gente nunca esperou passar e é o que você falou, perdendo pessoas próximas e a gente também não sabe como que vai ser com a gente, então estamos todos no mesmo barco mesmo, mas é tirar essas lições, viver um pouquinho de cada vez, viver as nossas histórias com os nossos pequenos, os nossos grandes, com os nossos familiares próximos, não deixar de ligar, fazer uma ligação para quem a gente ama também. Então, eu falo assim, são coisas que até tem a personagem no canal que é a vovó, e a vovó, ela simbolizou muito essa coisa do fique em casa, porque ela vinha com os ensinamentos, eu estou em casa, estou me protegendo e tudo mais. Então, era bem isso, naquele momento que a Amanda e eu, a gente pensou assim, e agora? A gente para com tudo, a gente para com o canal e a gente espera a pandemia passar, porque naquele momento a gente pensava que fosse uma coisa de 1 mês, 2 meses e passaria. Pois é. E hoje a gente está aí, né, 1 ano e tanto de pandemia, mas naquele momento, e aí a gente para, ainda bem que a gente não parou. Então, são insights que a gente vem. Então, vamos fazer cada uma em sua casa e a gente faz, a gente junta. E eu lembro que tinha alguns vídeos da vovó onde a Amanda perguntava do lado de lá e a vovó respondia, a gente trabalhava na edição. Então, tudo isso é história de pandemia. Então, eu penso que é um legado, como você usou a palavra também muito bem falada. Eu penso que esses canais no YouTube, eu estou vendo o Vitor aqui, que também sou super fã do trabalho dele, e esses canais que a gente está tendo no YouTube são oportunidades de eternizar o como a gente conseguiu sobreviver a esse tempo que foi totalmente atípico, totalmente diferenciado, e que às vezes a gente não sabia o que fazer, mas a gente estava fazendo. E a gente vai criando histórias, né? Persistimos, né, Amanda? É bem isso. A gente vai criando histórias. Eu comecei também no momento de pandemia, né? Vamos fazer lives, vamos fazer lives. Gente, mas como que eu fico, né? Eu falo para uma multidão, mas eu não gosto de me ver, eu não gosto de gravar, né? E aí você fala assim, poxa, mas é um momento que a gente une outras pessoas. É um momento que a gente traz profissionais das mais diversas áreas, mas que conversam com a educação, conversam com a primeira infância, conversam com a maternidade, com a paternidade. Por que não deixar isso registrado? Né? Às vezes as pessoas querem informação e não tem onde buscar. Então, por que a gente não pode trazer essa troca aqui e deixar isso registrado? Seja no Instagram, seja também agora no canal do YouTube, começando devagarzinho, mas a liderança educativa já começou lá, dar os seus primeiros passos também no YouTube. Por quê? Porque a gente precisa eternizar esses momentos. A gente precisa deixar registrado o que a gente vem fazendo. É história, é narrativa. São as narrativas. Então, foi fundamental tudo isso, né, Thaís? E esse movimento, assim, do número de canais de contação de histórias, ele é muito positivo. Por quê?
porque as pessoas estão perdendo medo de se declarar contador de história, de contar, de falar, de expressar. Então, olha que legal, a gente tem muita gente. Tanto que aí surgiu o quadro no Instagram agora, que é o Instamigo, que é um quadro onde a gente. Aliás, a senhorita foi convidada para esse quadro, se eu não me engano. Fui, Foi fui. convidada. Você tá vendo? A minha narrativa não Não saiu. saiu, ó. Rita, eu falei que, assim, essa temporada de lives, gente, não vai ser eterna, porque a Thaís precisa dar continuidade em outros projetos, inclusive para aqueles que ela foi convidada e não conseguiu fazer. Vocês estão vendo a cobrança ao vivo. Ao vivo, gente, ó, puxão de orelha. Mas a gente está esperando. Porém, a Thaís é Insta-amigo, ainda que ela não tenha mandado para nós, viu, gente? Mas, assim, o Insta-amigo, o que que é? É a gente valorizar as iniciativas de outras pessoas, que nada mais é do que isso que você está fazendo aqui. Esse universo que você traz também para debater, para conversar sobre os temas, e que a gente tem que valorizar o outro nesse processo. Então, é muito legal a gente ver tudo isso que está acontecendo nesse movimento nas redes sociais. A gente está aprendendo muito, às vezes a gente está sozinho. Ah, vou assistir uma live sobre tal coisa, e as pessoas estão aprendendo. E aí eu falo para você, Thaís, depois da pandemia, seremos os mesmos? Seremos os mesmos? Porque hoje a gente viu, por exemplo, que uma reunião ela pode ser feita, cada um na sua casa. Para as mães que vivem essa rotina, né? Nada melhor que a gente poder conciliar os nossos horários. Então, uma live nesse horário, ó, já dei janta, já fiz. Então, eu consigo sentar e bater um papo com a Thaís. Então, a gente vai ressignificar muita coisa das nossas práticas depois da pandemia, com certeza. A evolução tecnológica, digital, e que também não é nada sozinha, porque a gente ainda sente falta do abraço e tudo mais, e que, se Deus quiser, a gente vai logo poder se abraçar, poder estar junto. Ai, gente. Vamos torcer para tá difícil, né? né? Mas vamos ter esperança. Eu falo que tem dias que a gente que bate uma angústia, né, Rita? Eu converso muito com a Nádia é a minha terapeuta, se tornou uma grande amiga também. E sempre falo isso para ela, eu falo assim, gente, será que um dia a gente vai voltar ao normal, né? A gente vai poder ficar sem máscara de novo, a gente vai poder se reunir com as pessoas, a gente vai poder ir nos lugares, porque parece que isso já está ficando tão distante daquilo que a gente almeja. E o meu medo, e é bem isso, né? A gente facilitou muitas coisas, mas o meu medo é que as pessoas também. Bruxa Olinda vai sair abraçando todo mundo. Não vai, não. Só depois. Depois. Já vou querer ir até na Floresta Encantada, porque essa Floresta Encantada tem várias coisas lá. Então... Eu descobri que essa Floresta Encantada tem até uma Kombi super famosa ali por perto. Olha. Uma tal de Filomena Estradeira. Hoje eles não estão aqui. O Fabu é pedagogo. O Fabu tem um canal e ele tem uma Kombi super mega blaster cheia de histórias. Filomena Estradeira também é uma narrativa legal. Ele traz... Olha, vão conhecer. Hoje ele não está aqui conosco, mas eu sei que ele anda lá pela Floresta Encantada. Junto com a ele é lá daquela região, Fabu. Então, você fala assim, eu tenho medo, Rita, de que as pessoas também se acostumem, sabe? Nessa solidão. Então, eu falo que a gente precisa sair se abraçando. Ah lá, ó, a Bruxolinda já conhece a Filomena, já deve tentar um rolê de Filomena. E é o meu sonho, eu já dei ele. Então, ah lá, já tem gente querendo abraçar a Bruxolinda. Amanda, só podia. Só podia. Queridinha. Então, a gente fala assim, essas narrativas, olha como a gente se uniu, né? Vocês falaram que a gente aqui na liderança educativa também está fazendo esse movimento. É bem isso. Conheci a Dani em Santa Catarina, que trouxe a sua história, né? Com os uniformes sustentáveis. A gente vai fazendo conexões com pessoas que estão tão longe, que a Andréia Panaro, fonoaudióloga, que está no Rio. Então, assim, são conexões via internet que a gente vai acompanhando o trabalho e por que não dando visibilidade para esses outros profissionais? Exatamente. Né, Rita? E que nem você falou que tem vários contadores de história aqui conosco. Deixem depois
né, Contar. o canal de vocês, o perfil de vocês, né? Para que a gente também possa conhecer o trabalho, para que a gente possa se divulgar, né? Eu acho que esse movimento, essa rede que se forma nesse momento não pode se perder. E é óbvio que a Bruxolinda já encontrou a Filomena. E eu quero ver a Filomena e a Mafalda, que é a irmã dela, uma Kombi que está sendo transformada. Gente, eu amo essas histórias, vocês não Legal. têm ideia. Olha como essas narrativas encantam, São, né? são. Então você vê como a gente vai para muito, muito além dos livros, né? A gente vai, são as histórias de vida mesmo. Essa coisa da oralidade, da gente poder contar, da gente poder se desenvolver mesmo. E eu acho que o que a gente sente falta, a gente sente muita falta do abraço, porém eu agradeço muito, muito sempre por a gente estar no momento onde a gente tem a tecnologia. Porque você já imaginou se a gente não pudesse, pelo menos, bater um papo e saber das narrativas do outro, saber o que está acontecendo. Essa troca é muito importante. Então, embora não esteja fácil para ninguém, a gente agradecer por, por tudo, pelo período que a gente está, eu falo que esse sentimento de gratidão a gente sempre precisa carregar, independente do que a gente está vivendo, e vai passar, gente, vai passar. Vamos pensar positivo aí. E estamos vivendo uma narrativa da nossa infância. Quem tem os seus meados 39, 40, como é o meu caso, meus 39, a gente viveu, a gente viveu a família Jackson. Gente, que sonho aquela TV descer no meio da sala e eles ficarem se conectando. Olha, quem diria que a gente ia ter isso, né? Então você fala assim, olha que previsão. Eu lembro que eu assisti aquele desenho e eu falava assim, nossa, será que vai ter união pela TV, no futuro? Né? E aquelas esteiras, você vai hoje no mercado, você tem já as esteiras que te levam, e a gente achava aquilo surreal. Então, olha quantas narrativas que a gente vai criando da nossa história, né? Correlacionando com a nossa. Ah lá, eu amava assistir, e era bem isso, né? A gente tinha uma adoração por esses desenhos futuristas. E estamos nós aqui vivendo no presente o futuro da nossa infância. Olha que coisa louca! O futuro se tornou real. Presente, se tornou presente. É isso. E vou dizer para vocês, viu, gente? A nossa live saiu totalmente do nosso script. Totalmente. Não é, Rita? Totalmente. Quem quiser o script então, assim, vai ter que entrar no blog. Quem quiser o script real, verdadeiro, que era o norteador, vai ter que entrar no blog na sexta-feira. Porque eu fiz uma entrevista com a Rita. Foi bonitinho, como eu faço com todo mundo, né? Para se tornar um texto, para ir para o blog da Liderança Educativa, www.liderançaeducativa.com.br/blog. E o da Rita saiu totalmente diferente. Justamente para fazer jus ao tema. Ao tema, exatamente. Na verdade, foi tudo muito friamente calculado, porque a gente pensou o poder das narrativas e a gente começou a narrar aqui muitas histórias, muitas vivências, o nosso momento presente, os nossos medos, nossas ansiedades. A Amandinha falou que a gente vai ter que fazer mais uma, pois é. E parece que pode fazer em 3 já, né, gente? Sim, parece que o Instagram já liberou. Olha lá, Amanda. Aí a gente vai com tudo de tantos contos. Dá pra vir a dupla já, de uma vez, mas se dá mais separa a dupla. Então nós vamos ficar atentos que vamos ter que fazer a parte 2, porque do nosso script é só no escrito. Só no escrito. Mas... E de presente, né? Pode falar, Rita. Não, mas o que eu ia dizer é que assim, exatamente isso, né? O como é bom esse bate-papo e mostra o quanto as narrativas elas curam, elas trazem um alívio para nossa alma, porque tudo isso que a gente falou é exatamente tudo aquilo que a gente está vivendo, a gente está pensando, a gente está guardando, e é uma maneira da gente soltar tudo isso. Então, é cura, é muito bom, né? É muito bom trabalhar com as histórias. A Maria Helenita também está aí com a gente, um beijo. Super querida, sempre com a gente.
Muito gostoso, né? Pode ter mais de 3 horas a 3 live. Olha a horas. Amanda. A Amanda, eu não sei quem de nós três é pior. Não, não. Quem que engoliu mais pílula falante? Então, eu acho que a gente acabou tomando assim uma dose cavalar de pílula falante. Extra, por favor. Muito legal. Mas É, isso é gostoso, né, Rita? Eu falo que assim, a gente estar nesse momento descontraído, né? Essa é a nossa realidade educacional, essa é o nosso desejo de professor, né? Desejo de educador, de mostrar que a gente é igual a todo mundo. Tem muita gente que ainda olha para o professor como se fosse um pedestal, gente, não é. Nós somos iguais a todos. Temos o gato que quer entrar no meio da live, o cachorro que quer ficar no colo, normal. a internet que cai, a criança que grita a mãe. Então, assim, isso é a realidade de todos nós neste momento. E Exatamente. eu acho que isso é o gostoso. Quem não acompanha o Liderança Educativa e está conosco, por favor, acompanhe a gente para ver as nossas lives. E quem está conosco e não está no Tantos Contos, vai para o canal Tantos Vem com a Contos gente. também. As meninas têm um trabalho riquíssimo, tanto no YouTube quanto no Instagram. E para finalizar, porque senão a gente vara à noite, o Instagram corta a gente, a Rita trouxe um presente para a gente, né, Rita? Eu Para trouxe uma finalizar. história. Obrigada, né? Antes, que daí a gente termina com o seu presente. Obrigada, viu? Foi um prazer enorme ter você aqui. Vamos fazer uma live de 3. A Amanda já super topou. Isso. Então a gente já 3 o se quê? 3 organiza para uma nove, 3 segunda horas. temporada, porque tenho coisas a fazer. E as pessoas falam assim: fazer live é simples, é só entrar e ficar lá no piano. Vocês não sabem o que tem por trás, gente. Então eu tenho que dar um tempo aí para os meus outros projetos. Então a gente vai ter mais uma live, e aí a gente vai encerrar essa primeira temporada e vamos já começar a se organizar para uma próxima. Mas a Rita é uma fofa, obrigada por aceitar o convite. E fica aí com o seu presente. Nós queremos ver o seu presente. Combinado, então. Então, eu queria, antes de começar, né, a contação de história, dizer que foi uma noite maravilhosa. Adorei poder narrar as minhas histórias, ouvir suas narrativas. Acho que foi um processo muito gostoso. E eu espero, assim, que todo mundo que passou por aqui, que ficou por aqui, que está aí ainda, que use das narrativas e entenda o poder que elas têm nas nossas vidas, as histórias, e contem histórias para as crianças, estabeleçam um diálogo, fiquem próximos, tá? Mas antes, porém, Thaís, você vai participar, você vai me ajudar a chamar Meu a Deus. história, tá bom? Então, ó, é treinando. 1, 2, 3. Vai lá, Thaís. Isso. Então, vamos lá. Toda vez que eu terminar, você faz 1, 2, 3. Vai lá. Atenção. Concentração. Uma história eu vou contar. E agora todo mundo tem que chamar a história, tá? Dessa vez eu não vou fazer 1, 2, 3, porque o delay não ajuda. Só a Thaís vai fazer. Então eu vou falar de novo e vocês vão chamar a história aí nos comentários, tá bom? Para ver quem tá aí com a gente, hein? Então vamos lá. Atenção. Concentração. Uma história eu vou contar. História! Vamos chamar a história! Chegou! Essa é a história de um vô. Um vô que resolveu plantar um rabanete no seu quintal. Afinal de contas, ele estava de quarentena, naquele momento de pandemia, e não sabia o que fazer. Então, o vô olhou de um lado, olhou do outro e falou: eu vou plantar um rabanete. Foi para o quintal, fez toda aquela hortinha, plantou seu rabanete e ficou esperando, ansioso pelos dias para que ele pudesse colher aquele rabanete. Esperou, esperou, esperou e o tempo passou até que chegou o grande dia. E ele foi para sua horta super animado. É hoje que eu vou apanhar meu rabanete. Só que quando ele chegou na sua horta, ele puxou o rabanete. Puxa, Thaís.
puxou o rabanete. Puxou o rabanete. E o rabanete não saiu. E agora? O vô ficou muito preocupado e falou: Ô, minha véia, vem cá. Vem me ajudar a puxar esse rabanete que sozinho eu não dou conta. E a vovó foi lá ajudar o vovô. E o vovô, a vovó puxava o vovô. E o vovô puxava o rabanete. Vamos lá. Vai, Thaís. Puxou. E puxou. E puxou. E nada do rabanete sair. Thaís, o que está acontecendo? Ai, a vovó falou, já sei. A gente precisa de mais uma mão. A gente precisa de mais uma mão. Ai, chamou a netinha, né? Que criança espoleto. Ô, minha neta, vem cá. Vamos puxar junto com o vovô o rabanete. Então a neta puxou a vovó puxou o vovô e o vovô puxou o rabanete. Vamos lá, Thaís. E puxou, e puxou, e puxou, mas nada do rabanete saiu. Gente, que é isso? Ah, já sei, já sei. Vamos chamar então o cachorrinho? O Totó? Ah, o Totó puxou a netinha puxou a vovó puxou o vovô e o vovô puxou o rabanete. E puxou, e puxou, e puxou, e nada do rabanete sair. Ah, eu sei que eles chamaram o gato. Ah, o gato pode solucionar o problema, né? Com certeza. Então, o gato puxou o cachorro, que puxou a netinha, que puxou a vovó, que puxou o vovô, que puxou o rabanete. E puxaram, e puxaram, e puxaram, e puxaram, e puxaram. E nada desse rabanete sair. Até que eles estavam tão desanimados que eles olharam para um lado, olharam para o outro, falaram, e agora? Ah, vamos desistir desse rabanete? Não, mas desistir não dá. Ai, eu não gosto de desistir. Só que eles viram um ratinho passando ali. Ai, 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 um ratinho. Ai, será um ratinho tão pequenininho desse? Não vai resolver o problema. Mas vamos tentar. O ratinho puxou o gato, que puxou o cachorro, que puxou a menina, que puxou a vovó, que puxou o vovô, que puxou o rabanete. Vai lá, Thaís. E puxaram, e puxaram, e puxaram tanto, 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 que de repente saiu. Era o maior rabanete que eles já tinham visto na vida. Mas era tão grande, tão grande, tão grande, que eles ficaram super felizes, super animados. O ratinho foi logo dizendo: Ah, tudo isso vocês só conseguiram porque eu sou mais forte, eu sou mais poderoso de tudo isso. Mas o vovô, em sua sabedoria, disse assim: Nada disso seria conseguido se eu estivesse sozinho ou se cada um de nós estivesse sozinho. O segredo de tudo é a união. É pela união que a gente consegue. E a união faz a força. É isso que fez a gente puxar o grande rabanete. E bora comer esse rabanete todo mundo junto. Vamos embora? Quem aí quer rabanete, hein? Estão convidados. Pessoal, a união faz a força. Não esqueçam disso. Todo mundo é importante. Obrigada, Thaís, por esse momento. Essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que continue. Boa noite, pessoal. Rita, muito obrigada. Vovô, muito obrigada pelo ensinamento. Boa noite a todos. Um grande beijo e bom descanso. Um beijo, Thaís. Tchau, tchau, pessoal. Contem histórias. Tchau, tchau, pessoal.